Bom dia, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Olha só, eu tenho alguns recadinhos para dar para vocês. Alguns alunos têm me procurado no meu WhatsApp, e não tem problema nenhum vocês fazerem isso, para saber algum conteúdo que não fez. Então, olha só, para mim é difícil, alguns conteúdos já não aparecem para mim mais na plataforma. Então, não tem como eu avaliar pela plataforma, tá? Então, assim, vocês precisam fazer as coisas no dia certo, porque depois eu não tenho acesso, fica complicado isso. Alguns alunos também não têm assistido os meus vídeos até o final. E as minhas atividades nunca estão no corpo da aula, estão no vídeo. Então, se você não assistiu o vídeo até o final, você não vai saber o que vai fazer, tá bom? Eu tenho que fazer os vídeos para vocês, então eu preciso que vocês vejam os vídeos para fazer as atividades. Senão fica muito complicado e eu não consigo depois entrar, quando já venceu, expirou o prazo, é complicado. Então, eu peço para que vocês vejam os vídeos até o final e também coloquem as atividades no prazo certo, tá bom? Hoje eu vou fazer uma revisãozinha de tudo que a gente já estudou, tá? Que é o conteúdo da prova da P2 de vocês, tá legal? A atividade avaliativa. Vocês lembram que sempre no primeiro bimestre, no AP1, sempre AP1, a gente faz a nota nas atividades do caderno, né? E na P2 a gente então faz a atividade avaliativa. E vai ser assim dessa vez também. Muito bem, pessoal do sexto ano. A gente começou com a primeira matéria sobre arte rupestre, arte antiga, né? Que eu falei para vocês, que são as artes da época do homem que vivia nas cavernas, né? Como é que era a arte dele? Essa arte se divide em duas partes. A primeira parte é a parte naturalista. A parte naturalista é aquela que eles faziam as pinturas nas paredes, utilizando sangue e gordura de animal com algum pigmento de alguma planta ou seiva de alguma árvore. A geométrica, eles faziam incisões em pedras. Eles utilizavam algum objeto pontiagudo e aí eles marcavam nas pedras esses desenhos geométricos que eles faziam. Então, a arte aqui no Brasil, a rupestre, a gente divide em duas partes, naturalista e geométrica. Tudo bem? Onde é que são encontrados esses objetos arqueológicos? Esses fósseis, essa descoberta de fósseis, de ossos, de pedaços de escrita, pedaços de construção. Aonde é que se reúne tudo isso? São nos sítios arqueológicos. Os sítios arqueológicos servem para isso. São descobertas que ficam nesse lugar e é chamado de sítio arqueológico. E a arqueologia é a ciência que estuda os seres passados. Tudo bem? Muito bem. Depois nós falamos sobre a arte indígena. Nós falamos sobre a arte indígena que as confecções que eles fazem, que para nós a gente acha que é um artesanato, para eles é material que eles utilizam no dia a dia, como bacias de barro, cestos de palha, cocá que eles utilizam, a pintura corporal. Então, olha lá, a gente tem a arte plumária, que são os enfeites de cabeça, de pescoço, né, saias até alguns, tá? Eles aproveitam tudo de um animal. E o índio nunca mata alguma coisa por matar. Ele só mata se ele for se alimentar daquilo. Aí o que ele faz? Ele utiliza os ossos, ele utiliza a pena, ele utiliza a pele do animal para fazer sempre objetos que eles vão usar no dia a dia. Então, a gente tem a arte plumária, que são dos cocares, as penas. Nós temos as cerâmicas, que são as bacias de barro e jarros que eles utilizam para carregar água, fazer comida. A pintura corporal, que é bem definida, que eles fazem para cada época e ocasião, eles têm uma pintura especial, que é ou no nascimento, ou na morte de alguém, tudo eles utilizam a pintura. A música, que também faz parte do dia a dia deles, né? Faz parte a arte plumária, o trançado, que são os cestos, a cerâmica, que são dos vasos das bacias, a pintura corporal e a música, que está presente todos os dias, quase, na vida do indígena, né? Continuando, vamos lá para a arte bizantina. A arte bizantina, ela foi considerada, além de decoração, ela foi considerada uma arte cristã,
Porque a arte bizantina, as confecções delas eram normalmente feitas em paredes de igrejas, de lugares que eram reservados, nunca numa casa ou nunca num mural do lado de fora, sempre dentro das construções. Tá? Então, a arte bizantina, a gente estudou mais sobre o mosaico, que é a junção de pequenas pedras ou materiais ou pedras preciosas, que na época eles utilizavam também, fazendo o mosaico. O desenho em si era feito somente com essas partezinhas, tá bom? Cortadinha. A gente até fez uma atividade que era de papel, porque a gente está nessa época de quarentena, ninguém tem muito material, então a gente utilizou papel para fazer o mosaico, né? Então, a arte bizantina, o que a gente falou mais sobre ela foi sobre o mosaico que era feito nas paredes das igrejas. Depois nós falamos sobre o Tangram. O Tangram é um jogo milenar chinês que ele utiliza formas geométricas para criar vários objetos, número ou letras, tá? Eu até falei para vocês de uma lenda que um imperador chinês, ele tinha um espelho, ele era bem vaidoso, ele tinha um espelho, um dia esse espelho caiu, e aí o seu serviçal, o seu guia ali, que ficava com ele sempre para ajudar, começou a mudar de posição os pedaços, ele quebrou em 7 pedaços, e cada vez que ele tentava acertar, ele via que ele fazia alguma coisa diferente, algum desenho diferente, e daí então, né, a lenda diz que surgiu daí o Tangram, né? Mas o Tangram, esse jogo, ele é para estimular o raciocínio lógico de cada um de nós. E o nosso cérebro, ele é como um instrumentista ou um esportista. Quanto mais ele pratica, melhor ele fica. Se a gente acomoda o cérebro, tem uma coisinha assim que eu me preocupo às vezes com os alunos sobre a questão de jogos na internet, ou assim, muita pesquisa que às vezes não tem, o aluno fica com preguiça, e isso vai fazendo o quê? Vai fazendo com que o nosso cérebro fique mais lento. Então, toda vez que a gente estimula o nosso cérebro, ele cria novas possibilidades. Entenderam? Então, o Tangram, ele é um jogo chinês que ele estimula o nosso raciocínio lógico. Depois a gente falou sobre simetria e assimetria. A assimetria, a gente já sabe que são as duas partes diferentes. Vocês estudam isso em matemática e agora em artes também. A simetria, ela tem 2 tipos de simetria. A simetria real ou bilateral e a simetria radial, tá? A simetria real, gente, é quando a gente divide um objeto ou desenho ao meio e ele tem exatamente as duas partes iguais. Professora, meu rosto é simétrico? Sim, é simétrico. Porém, a maioria de nós não tem o rosto simétrico real. Por quê? Olha o meu rosto. Se a gente dividir ele ao meio, será que os 2 lados são exatamente iguais? Vou chegar bem pertinho. Eu tenho uma pinta aqui desse lado, eu tenho uma outra pinta aqui. Então, ele não é real. Um exemplo real de simetria são as borboletas, que elas são exatamente dos 2 lados iguais, tá? Você nunca viu uma borboleta com um lado com uma pinta tipo gota, do outro lado redonda. Não, ela tem sempre igual. As borboletas que por algum motivo não conseguem sair do casulo normalmente, elas morrem, porque as formigas comem, ela não tem habilidade de voar, então ela já não sobrevive. Mas as que sobrevivem, elas são exatamente iguais. Isso é um exemplo de simetria real. O nosso rosto bilateral, nosso rosto radial. Tá legal? Então, a simetria real é aquela que tem os 2 lados idênticos. Até eu vi um comentário no meu livro mesmo falando que no Brasil, o rosto considerado mais simétrico de artistas que a gente conhece é da artista Caroline Dickman. Ela tem o rosto perfeito, os 2 lados exatamente iguais. Depois nós fomos lá para a arte na Suméria, que eu falei sobre os baixos relevos, sobre a cultura daquele povo que era muito rica. E eles, então, eles já confeccionavam os instrumentos musicais, né? Eles já trabalhavam com a fundição. Sabe o que é fundição? Quando se derrete metal para criar alguma coisa. Os sumérios trabalhavam com isso. E tem uma lenda, né? Que o instrumento mais sagrado para eles na época era a flauta.
E eles diziam que a flauta, se ela fosse acompanhada de choros e rangidos fúnebres, a pessoa morta voltaria à vida, tá? Então, a Suméria, ela foi assim, a mãe, o pai, né, de todos os instrumentos, de alguns instrumentos, como a harpa, como a flauta e alguns materiais que eram fundidos, de material fundido, tá? Depois eu falei com vocês sobre música na nossa fala. Vocês acham que pode ter música na nossa fala? Pode. Eu falei isso, vocês já fizeram uma atividade. Quando a gente lê um poema, por exemplo, a gente usa o quê? A nossa entonação de voz, que é o nosso, né? Que é o nosso, o que a gente tem de meio para modificar nosso tom de voz e enfim. Quando uma pessoa fala um poema, se ela fala corretamente, ela pode ler corretamente, mas sem entonação de voz, a coisa fica meio estranha. Quando você lê um poema, você precisa colocar a expressão, a sua voz, a intensidade, o volume, ou se ela tem uma parte mais suave, mais solene, tá bom? Gente, o que eu tinha para falar é isso. Prestem atenção em todos os aspectos que eu falei aqui. As respostas estão na minha fala. Nada do que eu falei aqui, ou que vai cair na prova, a gente não conversou. Tudo a gente falou sobre ele, tá legal? Então, pessoal, ouçam o vídeo, ouçam 2, 3 vezes e fiquem, para que fique bem gravado, para a hora que for postada a atividade avaliativa, vocês não terem, que vocês não tenham dificuldades, tá legal? É isso, pessoal. Continuamos orando para que as coisas melhorem, né? Aqui agora tá mais complicado ainda, aqui no Mato Grosso do Sul, esse período que a gente tá passando. Mas, com fé em Deus, a gente vai passar e nós vamos voltar, se Deus quiser, o mais rápido possível. Um super beijo, pessoal, 6º ano, e a gente se vê.